canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, o primeiro da semana. Semana essa decisivaça, Vasco e Londrina se enfrentam na quinta-feira, último jogo do Vasco no mês de setembro. São 5 jogos de outubro e um encerra o campeonato no dia 5 de novembro. Eu vou explicar esse escalonamento e essa divisão pra vocês. Antes disso, peço pra tu dar aquela moral e sentar aí o dedo no like, que ajuda a gente bastante. E se for tua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. E ó, semana decisiva de jogos aí, tu vai dar mole, né? Tu vai fazer aquela apostinha esportiva marota. Eu super te recomendo a Bet7k. O seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Limite máximo é até de R$ 1.200 de bônus. Tem também o cash out. Você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Se estiver ganhando, ganha menos, mas garante um dinheiro. Se estiver perdendo também, você encerra antes e perde menos do recurso. Indicando um amigo que você ainda ganha R$ 20 para poder apostar. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Galera, essa é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Essa semana é muito importante, cara, mas muito importante. E eu começo explicando o porquê. Primeiro, que é o último jogo do mês de setembro. Vamos entrar aí no outubrão decisivaço. Outubro nós temos aí pro Vasco Operário fora de casa, Novo Horizontino em casa, Sport fora, Criciúma e Sampaio Corrêa em casa. Encerra outubro. E aí, último jogo de novembro, lá contra o Ituano, fora de casa, acaba o campeonato. Acredito eu que antes do jogo do Ituano, o Vasco já vai ter definido o seu futuro. Se nós estivermos indo para Itu, para definir o acesso do Vasco, é sinal de que a coisa andou muito feia e degringolou nesse período todo aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, uma coisa de cada vez, vamos falar do jogo contra o Londrina. O Vasco tem 9 jogadores pendurados. Além de toda aquela galera que eu mencionei para vocês antes do jogo do Cruzeiro, o Yuri Lara também tomou um amarelo e entrou na lista aí. Tentando puxar rápido na cabeça aqui, são os 3 zagueiros, Bosa, Anderson Conceição e Quinteiro, o goleiro Thiago Rodrigues, os 2 volantes Yuri Lara e Andrei, o Nenê, tá faltando 2 aqui, Alex Teixeira e Matheus Barbosa. Então essa galera aí, ó, 9 cabecinhas aí tomando amarelo, tá fora do jogo fora de casa contra o Operário. Galera que tá achando que o jogo contra o Operário é carne assada porque ele tá na zona de rebaixamento, o Operário, esse jogo agora, foi lá na Fonte Nova. O Operário é o vice-lanterna com 31 pontos, tava metendo 2-0 no Bahia lá dentro, mas o Bahia é chato jogando dentro de casa, diminui no final da primeira etapa e só consegue um empate nos minutos finais aí do segundo tempo. O jogo acabou 2-2. Então o Fantasma vai estar jogando aí a sua vida numa competição. Eles têm essa rodada agora. Deixa eu até dar uma olhadinha contra quem o Operário joga. O Operário joga contra o Vila Nova em casa. O Vila Nova que deu uma arrancada, já tem 37 pontos, tá a 5 pontos da zona. E depois eles pegam o Vasco em casa, ou seja, 2 jogos em casa. Para quem tá a 4 pontos do primeiro fora, é fundamental ganhar esses 2 jogos aí para poder respirar. Então o Operário vai estar muito ligado no jogo. E já faço um parêntese aqui, tá? Pra mim tá nítido isso. Não tem diferença técnica do Londrina, que é o 5º colocado, pro Náutico, que é o lanterna. Como assim que esse moleque tá falando um absurdo? Não tô falando nenhum absurdo. Se você vê os jogos, se joga contra o Náutico. O jogo foi duro, 4-1 em São Januário foi mentiroso. O Náutico era melhor até o Vasco fazer 1-0. Você vê que tem jogadores como o Jean Carlos, você vê que o camisa 8 deles, o Souza, que jogou no Palmeiras e outros times grandes, Santos, batendo nos escanteios, cara enjoado. Você vê jogadores ali, o Maurício, que jogou no Palmeiras muitos anos na zaga, o goleiro deles também é um bom goleiro. Então você vê que tem peças ali. Aí você vai pro Operário, tem o Paulo Sérgio, que jogou no Flamengo, cria da base, outras peças, e você vai vendo. Jogo a jogo, o Brusque é um time, esse eu já acho mais limitado. O CSA, e a gente viu como é que foi o jogo lá em Alagoas. Então você vai vendo os times, Guarani, que é o primeiro fora da zona, Chapecoense, Novo Horizontino, ganhou do Grêmio e ganhou do Vasco jogando em casa, 3-1 do Vasco e 2-0 contra a equipe do Grêmio. Então é jogo duro, cara, é jogo duro. Então vai muito de momento, e aí eu simbolizo a Ponte, que até outro dia estava na zona de rebaixamento e arrancou, tá brigando por G4. O Vila Nova era o lanterna quando a gente perde para eles. Porra, como é que perde pro lanterna? O Vila Nova vem numa arrancada forte aí, ó. Nos últimos 5 jogos, o Vila Nova ganhou 4 e perdeu 1. É um aproveitamento de líder.
para você ver. Aí acerta um pouquinho, ajeita aqui para lá, a tabela, que às vezes tava uma sequência de jogos ruins, a tabela dá uma clareada, tu engata umas vitórias e já tá ali, ó, com 37 pontos. Por exemplo, a 3 pontos do CRB, que até a rodada passada, se ganha o jogo dele, ele estava no bolo da turma dos 43. Então não tem muita diferença técnica do Lanterna para o quinto colocado. O que muda é uma sequência de jogos, é o time encaixar um bom momento, e isso fica variando. O próprio Vasco, no primeiro turno, veio amassando todo mundo. No segundo turno, em 5 jogos, pegou 4 jogos fora de casa, tomou um cacete de todo mundo, e a galera começou a pontuar e tirou a gordura, que já foi até de 9, 10 pontos. Então vocês veem como é muito pouco a diferença. Acho que destoa um pouco dos outros o G4. Bahia, Cruzeiro, Vasco e o Grêmio tem um elenco de fato de mais qualidade, mais robusto. Folha salarial também, mas o resto, cara, é muito parelho. Então o jogo do Londrina, eu vou falando do jogo em si mesmo, é muito importante e nós temos 3 cenários após essa partida. Se o Vasco vence a equipe do Londrina, a gente pode abrir 6 pontos do Londrina e praticamente matar o Londrina na briga pelo acesso. Digo praticamente porque na rodada que vem a gente perdendo pro Operário fora e eles ganhando, volta pro mesmo cenário. Joga 2 rodadas só no lixo e eles ficam a 3 pontos aí do G4. Então olha como é que é milindroso, né? É o resolve e não resolve. Só vai resolver a vida do Vasco mesmo uma sequência seguida de vitórias aí, ganhando em casa e fora. Mas enfim, acho que o Londrina vai arriar um pouco o pneu aí. Perdeu em casa pra Ponte, perde um confronto direto com o Vasco. Eu acho aí que o negócio dá uma arriada. Mas não resolve ainda. Ou, pelo menos, não se o Ituano que joga em casa contra o CRB ganhar. Você troca o quinto colocado, aumentando a gordura de 3 para 4. Você fica um pouco mais confortável, mas não resolve ainda. Pô, o CRB foi lá e ganhou do Ituano fora de casa. O Ituano se manteve com 4. O Vasco ganha, abre 6 Londrina, abre 7 do Ituano, mas tem um pelotão do 43. Ponte Preta, Sport, Criciúma podendo também termos aí a equipe da Tombense, caso vença o jogo dela hoje, fora de casa contra o CSA. E aí, uma dessas equipes ganhando o jogo, são 4 ou 3, precisando uma ganhar, você vai ter ali um quinto colocado com 5 pontos. O Vasco indo para 51 e você tendo uma galera ali com 46. 5 pontos é muito confortável para uma sequência de 6 jogos, é muito difícil tirar 6 pontos. 5 pontos em 6 rodadas, mas ainda não resolve a sua vida. Agora, caso o Vasco vença o Ituano e o Ituano vença o jogo, o Vasco vença o Londrina, desculpa, o Ituano vença o jogo dele e uma galera boa de baixo ali, Ponte Preta, Sport, Criciúma e talvez a própria Tombense vença, a gente empurra o Londrina lá para baixo na briga, mas ainda mantém um pelotão ali a 4, 5 pontos. A gente ganha uma gordurinha maior no final da rodada, mas ainda não tranquiliza. Temos também outros 2 cenários. É uma derrota para o Vasco para o Londrina, empate em número de pontos. O Vasco deve ficar à frente no saldo de gol. Só perde o lugar para o Londrina se tomar uma goleada em casa aí de 3-0, 4-0. Algo pouco provável de acontecer. E aí a outra galera embaixo ganhando também vira um cenário caótico. Ou se o Vasco empatar, aí também pode ficar muito ruim, porque o Ituano ganhando vai a 47, o Vasco vai a 49, fica a 2 pontos e mantém o Londrina ali a 3 pontos do Vasco. Então pode ser uma tragédia. Então temos esses cenários aí. Em caso de vitória, pode ser que a gente ganhe um pontinho só na gordura se o Ituano vencer o jogo dele, podendo variar de 5 a 6, dependendo do resultado do Ituano, para as outras equipes do pelotão ali de 43 pontos, ou até mesmo um cenário catastrófico em caso de derrota. Então esse jogo é fundamental, é um confronto direto, que eu achava assim, depois do Londrina, acho que o negócio calma. Não, porque a gente ressuscitou algumas equipes, e a gente ainda pega nas próximas rodadas. Ituano, Ponte Preta, Ituano, Criciúma e Sport. Vai depender do desempenho dessa galera para a gente saber se esses jogos vão ganhar um clima grande de decisão aí. Pode ser que não, que eles se enrolem nessa reta final e eles mesmos já tenham largado, não briguem por mais nada no campeonato e seja um jogo aí, água de salsicha para eles e um aspecto positivo para o Vasco. A gente vai ter que aguardar um pouco as rodadas. Então, cada rodada é uma grande decisão, mas esse jogo do Londrina aí é fundamental. Até porque acho difícil o Vasco vir com a vitória lá do Operário, jogando no Paraná.
para finalizar e vocês entenderem a importância desse jogo, eu vou deixar com vocês o Jorginho falando um pouco da partida, a importância desse jogo contra o Londrina. Confere aí. Todo jogo pra gente é decisão, esse jogo aqui era decisão. A gente sabia disso, porque se a gente ganhasse, a gente botava o peso em cima do Londrina, com 6 pontos na frente deles. Então, cada jogo pra gente é o jogo da nossa vida. E é assim que a gente vai encarar. Não adianta ficar pensando no próximo. É justamente pensar exclusivamente, estamos tristes, vamos lamentar, a gente vai ver vídeos e tal, poderia ter sido feito assim, assado. E a gente conversa com os jogadores sobre isso, mas assim, o foco está na nossa classificação. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu! Fui.